Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, verso 1, vai ser o nosso ponto de partida. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode. Se você quiser acompanhar pela nossa tela aqui na frente, você pode. Mas o importante é que você entenda a palavra de Deus. Amém? Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Presta atenção aqui em mim. Olha toda a igreja, para tudo que você está fazendo, olha aqui para mim e presta muita atenção naquilo que eu vou dizer. Essa aqui é apenas uma pequena introdução daquilo que nós vamos falar. Como eu disse no início, nós vamos durante todo esse mês de hoje até a próxima Santa Ceia, que, se não me falha a memória, vai cair no dia 9 do mês que vem. Nós vamos de hoje até a próxima Santa Ceia falar sobre dependência. Mas em que sentido? Dependência em que sentido? Você sabia que Deus, Ele é um Deus que não abandona o seu servo? Ele é um Deus que cuida do início ao fim. É um Deus que cuida do começo ao fim. Do momento em que você o reconhece como seu Senhor, que você o aceita como seu Senhor, como seu Salvador, desse momento em diante, Ele passa a cuidar de você. E em nenhum momento Ele te deixa. Às vezes, meu irmão, presta atenção nisso, porque é uma realidade no nosso meio. Às vezes parece que Deus fica distante, que Deus fica longe, ou que Deus ele tapa os ouvidos para não nos ouvir. Mas na realidade, Deus ele permanece no mesmo lugar, sendo o mesmo Deus, agindo da mesma maneira. Quem muda somos nós. A nossa vida, a nossa prioridade, melhor dizendo, muda. Muitas vezes nós tiramos a nossa atenção do Senhor e começamos a prestar atenção em outras coisas, em problemas, nas pessoas, e deixamos Deus de lado. Deus ele permanece o mesmo, a própria palavra dele diz isso: eu sou o Senhor e não mudo, diz lá em Malaquias. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Deus não muda, ele permanece o mesmo. Quem muda somos nós, é o homem muda. A nossa prioridade muda, a nossa atenção muda. Às vezes nós começamos muito bem, com os nossos olhos em Deus, com os nossos olhos na palavra dele, vivendo o que ele fala, vivendo o que ele determina, mas em certos momentos da nossa vida, os nossos olhos deixam de estar em Deus e passamos a olhar para outras coisas. E muita gente, não pasmem vocês, mas muita gente deixa de olhar para Deus para olhar para os problemas, para olhar para as dificuldades, para olhar para a opressão que o inimigo faz. Quando nossos olhos deixam de estar em Deus para estar em qualquer outra coisa, meu irmão, nós passamos, ou deixamos, melhor dizendo, de viver sobre a proteção de Deus, sobre os cuidados do Senhor, e passamos a viver debaixo da ação direta do inimigo. Os nossos olhos não podem sair de Deus, a nossa atenção não pode sair do Senhor, por pior que possa se apresentar o problema, porque muitas vezes ele vem como dificuldade, o mal ele vem como um problema grande. Por pior que possa aparentar o problema, os nossos olhos devem permanecer em Deus. As pessoas à nossa volta podem dizer: não tem jeito, não dá, não tem solução, não tem como, não consegue, não vai sair dessa, o buraco é muito fundo, você se atolou na lama dele, você não sai. Os nossos olhos devem permanecer em Deus, porque Deus pode tudo na nossa vida. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, Deus pode tudo na tua vida. E aí eu pergunto a você, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer: Deus pode realmente tudo na sua vida, meu irmão? Deus ele tem liberdade para agir na sua vida? Porque é muito comum esse discurso,
Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo na minha vida, Ele é tudo para mim, Ele faz o que Ele quer da minha vida. Mas no momento em que Deus começa a fazer algo, tem muita gente que começa a torcer o nariz. Já viu a pessoa quando está contrariada, que ela torce o nariz? Eu acho que não é bem desse jeito, não. Eu acho que não é bem por aí. Eu faria diferente. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É muito comum a pessoa dizer: Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor pode tudo na minha vida, mas quando Deus começa a fazer algo, a pessoa já logo, já viu aquela expressão, faz beicinho? Não é o que eu queria. Amém. E aí eu pergunto para você, meu irmão, Deus realmente pode tudo na sua vida? Porque quando nós falamos que Deus pode tudo, nós já logo entendemos que é as bênçãos, que Ele quer fazer bênçãos, milagres. Quando nós falamos: Deus, o Senhor pode tudo, na realidade o que nós estamos dizendo para Deus é: Pai, o Senhor pode fazer milagres. Porque quando Deus Ele começa a nos corrigir, por exemplo, a nos orientar, por exemplo, exatamente isso: dói. Não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Pai, eu não preciso disso, eu já estou com tanto problema, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo essas coisas acontecerem? E aí eu pergunto novamente, meu irmão, Deus pode tudo na sua vida? Presta atenção no que nós acabamos de ler aqui. Vamos ler o versículo de número 1 novamente. Verso 1 diz assim, faz uma descrição, olha para mim só um minutinho. Aqui faz uma descrição de quem era Elias. Presta atenção nisso, olha só. Então, Elias, o tisbita. Por que tisbita? Porque ele nasceu numa cidade chamada Tisbe, que era um vilarejo na realidade, né? O tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha o que Elias disse para o rei Acabe, presta atenção aqui: vive o Senhor, Deus de Israel. Agora, meu irmão, segura aí: perante cujo a face eu estou. Para um minuto, olha para mim. Olha como Elias vivia. Presta atenção, meu irmão, não deixa nada te atrapalhar não. Olha para mim, toda a igreja, todo mundo. Olha como Elias vivia. Elias vivia perante a face do Senhor. E qualquer pessoa pode viver, ou pode andar, ou pode estar perante a face do Senhor, meu irmão? De jeito nenhum. Para andar com Deus, ou para estar na face de Deus, para andar na presença dEle, existem alguns requisitos necessários a serem cumpridos. E é aqui que muito crente deixa a desejar. É aqui que muito crente falha. Porque nem muitos, ou nem todos, melhor dizendo, estão realmente dispostos a cumprirem esses requisitos. Um dos requisitos necessários para andar na presença de Deus, meu irmão, é o que nós fizemos agora no início do culto. É a música que nós acabamos de cantar: que Ele cresça e que eu diminua. Mas isso é muito difícil de fazer. É algo muito difícil de alguém colocar em prática. Por quê? Porque quando você se diminui, ou quando você permite Deus crescer na tua vida, meu irmão, a tua vontade é deixada de lado. Para Deus crescer na tua vida, você precisa deixar a tua vontade de lado, as tuas necessidades de lado, os seus desejos de lado. É por isso que é difícil deixar Deus crescer na nossa vida. É por isso que é difícil deixar Deus aparecer na nossa vida. Porque deixar a nossa vontade de lado, meu irmão, causa sofrimento, causa dor. Mas o crescimento, ele requer isso. Para que Deus ele possa ser o nosso Deus, é necessário deixar o nosso eu de lado, a nossa vontade de lado. E quando eu falo deixar o nosso eu, não estou me referindo apenas ao nosso orgulho, mas muitas das vezes também a nossa necessidade. Pastor, mas eu preciso com urgência de um milagre, porque senão vou perder, vou ter um prejuízo muito grande, vou ter meu irmão, se você quer Deus agindo na tua vida, essa necessidade tem que ficar para segundo plano.
Porque não tem como você ter de Deus na tua vida se você deixa Ele para segundo plano. E é o que a maioria faz. A maioria dos cristãos hoje tem deixado Deus em segundo plano, e a sua vontade, o seu querer, o seu desejo tem prevalecido. Ah, pastor, mas é que o meu prejuízo vai ser grande. Se eu não pagar essa conta amanhã, vão cortar a minha luz, e eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Se eu não pagar aqui, vai cortar a água. Essa é a tua necessidade? É isso que está te movendo a buscar a Deus? Sinto muito, meu irmão, você não vai ter o auxílio do Senhor. Não estou dizendo que você não deva buscar a Deus por conta de uma necessidade, mas isso não deve ser o que te move na presença dEle. Porque tem muita gente, meu irmão, que só busca a Deus no momento da dificuldade. Quando a coisa fica boa, a pessoa some, desaparece, já não vai na igreja, não ora, não lê a Bíblia, afinal de contas está tudo dando certo. Você quer ter de Deus na tua vida? Faça dele a tua prioridade. Quem tem Deus como prioridade, meu irmão, não abandona a casa do Senhor. Quem tem Deus como prioridade não abandona a presença de Deus. Pelo contrário, busca cada vez mais. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. E quem tem Deus, agora entra a mensagem, segura aí. Quem tem Deus na sua vida, tem o auxílio do Senhor, o cuidado do Senhor, e meu irmão, tem a provisão de Deus. Presta atenção, volta lá, capítulo 17, verso 1, vamos ler novamente. Olha que fenomenal essa declaração de Elias. Olha, meu irmão, que maravilhosa é essa declaração, presta atenção. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse para Acabe, para o rei: vive o Senhor. Aqui ele já está declarando que ele confiava em Deus, que ele sabia que Deus estava vivo, que Deus era o Deus dele, que Deus não o desampararia, que Deus não o abandonaria, que Deus estava cuidando. Meu irmão, aqui Elias estava declarando para Acabe: olha, ó Acabe, ó rei, eu estou com Deus, Ele vive em mim, Ele está na minha vida, eu sou um representante dEle, vive o Senhor. Foi o que Elias começou declarando para Acabe. E continuando ele diz: Deus de Israel, cuja face estou. Ele não saiu da presença de Deus. Olha o que ele declara agora: que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a palavra de Deus. É o que está escrito aí? Segundo a palavra do Senhor? A palavra de Deus? Segundo a palavra de quem? Segundo a palavra de quem, meu irmão? Fale bem alto. Segundo a palavra do próprio Elias. O que ele estava mostrando aqui naquele momento para o Acabe, não era que ele apenas era um profeta, não era que ele apenas era servo de Deus, mas é que ele poderia nesse mundo agir como se fosse o próprio Senhor. E que segundo a palavra não de Deus, de Elias, não haveria chuva naquela terra. Meu irmão, somente quem está na presença de Deus, na dependência de Deus, pode falar da maneira como Elias falou. E é o que Deus espera de cada um de nós, é o que Deus espera de mim e de você, que nós possamos nesse mundo falar com ousadia, assim como Elias falou, que nesse mundo nós possamos fazer as obras que Elias fazia, representando o próprio Deus aqui. É o que Ele espera de nós, meu irmão, que você olhe para a dificuldade e você diga para aquela dificuldade: saia. Que você diga para aquela doença: saia. Que você diga para aquele problema financeiro: saia. E assim como você disse, aconteça. É o que Deus espera. Mas para você agir dessa maneira, para que Deus ele possa trabalhar na sua vida dessa maneira, você tem que andar como Elias andava, na face de Deus, na presença de Deus, para que a provisão dele venha sobre a sua vida. Imagina se Elias tivesse dito aquilo para Acabe, e logo após ele dizer aquilo, desse um trovão, ou caísse uma garoa, uma pequena chuva. Ele cairia em descrédito.
Ele seria pego pelo próprio Acabe, morto pelo próprio Acabe. E tem muito crente aqui nessa igreja, nesse mundo, fazendo isso, falando no nome do Senhor, falando em nome de Deus, mas o que tem dito, meu irmão, tem sido palavras perdidas ao vento. Não tem acontecido. Quantas orações, olha para mim, quantas orações nós fazemos diariamente, quantos clamores nós fazemos diariamente, e não tem resposta de Deus, não tem nada de Deus. Sabe por que não tem? Porque nós ainda não estamos na face do Senhor como deveríamos de estar. Você quer que Deus responda a tua oração, que Deus faça segundo aquilo que você fala? Comece a andar na presença dEle. Que aí, meu irmão, andando na presença dEle, fazendo a vontade dEle, Ele começa a ter uma aliança, um compromisso contigo, e o que você fala torna-se lei no mundo espiritual. Acontece. Elias disse assim, o Acabe, não vai chover. Segundo a minha palavra, não é Deus quem está dizendo, sou eu, Elias. Segundo as minhas palavras, não vai chover. E aí eu pergunto a você, meu irmão, choveu? Choveu? 3 anos se passaram, nem orvalho caiu. Nem orvalho caiu. Porque Elias tinha dito para não acontecer. E é isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Não que você saia dizendo, não vai chover, ou vai chover. Não é nada disso. Mas o que Deus espera da gente, meu irmão, é que principalmente na nossa vida, nós tenhamos autoridade, a nossa palavra tenha poder, a nossa palavra tenha capacidade de tornar real aquilo que ainda não existe, ou aquilo que ainda não aconteceu. Mas para isso, você precisa estar perante a face do Senhor, andar na presença de Deus. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. E Elias dependia do Senhor. Elias dependia de Deus, meu irmão. Olha, continuando a leitura aqui, vamos lá, só para você entender como que era a dependência de Elias em relação a Deus. Verso de número 2 diz assim, depois veio a palavra do Senhor dizendo, presta atenção nisso aqui, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás água do ribeiro, e ali eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Sabe o que eu entendo aqui, o que eu vejo aqui? Deus, ele ficou somente observando as atitudes de Elias. Deus, ele ficou atento para aquilo que Elias ia dizer. E quando Elias disse assim, não vai chover segundo a minha palavra, sabe o que Deus fez lá de cima? É isso aí, não vai, realmente não vai. E Deus, sabendo que não iria chover, Deus começa a cuidar de Elias, porque Deus sabia que Acabe ia tentar perseguir, ia tentar matar Elias. Então Deus começa a falar assim para Elias, Elias, vai para o oriente, se esconde lá, porque não vai chover, o Acabe vai vir atrás de você. Então vai para o oriente, chega lá perto do ribeiro ali, de Quiriate ali, se esconde ali, porque Elias, não vai chover, então você vai precisar de água, você vai ficar ali perto do ribeiro e vai beber das águas do ribeiro. E enquanto em relação à comida e à bebida, fica tranquilo, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Irmão, olha como Deus cuida do servo dele. Olha como Deus cuida daquele que está na face dele. Olha como Deus estava cuidando de Elias. Elias havia dito, não vai chover, e Deus disse, realmente não vai. Então eu vou precisar cuidar de Elias, porque se ele ficar aqui, ele vai passar sede, o rei vai tentar matá-lo, ele vai viver um inferno. Então eu vou tirá-lo daqui e vou levá-lo até o ribeiro, e dali do ribeiro ele vai beber, e eu vou mandar os corvos levarem pão e carne para ele. Meu irmão, é normal, presta atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Vai imaginando, vai colocando aí na sua mente, vai formando a imagem. É normal corvos trazerem pão e carne para uma pessoa? É normal?
Eu, pelo menos, com 45 anos de idade, nunca vi isso acontecer. Por quê? Porque não é normal. Não é normal. Mas era Deus cuidando do seu servo. Isso mostra para a gente, meu irmão, que para realizar a obra de Deus, para Deus realizar a sua obra na vida de uma pessoa, Ele faz qualquer coisa. Inclusive aquilo que não é normal, aquilo que não é possível. Aliás, tem um detalhe, uma coisinha para dizer para você, uma informaçãozinha para te dar. Aquilo que é possível é você quem tem que fazer, porque Deus só faz aquilo que é impossível. Porque aquilo que é impossível é milagre, e Deus ele só realiza milagres. Amém? Foi o que Ele fez na vida de Elias. Ele começou a cuidar de Elias. Ele começou a mandar corvos levarem. Duvida disso? Continua a leitura aí para você ver. Vamos continuar. Vamos continuar a leitura aí. Olha só. Vamos ler o 5 novamente. Aliás, o 4 novamente. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Olha o 5. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro da onde? De Gileade, que está diante do Jordão. Verso 6, olha só. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do... Olha o cuidado de Deus. Deus mandou Elias ali ficar no ribeiro, à margem do ribeiro, porque era água em abundância. Deus ordenou os corvos que levassem o almoço e o jantar de Elias. O almoço e o jantar. Deus cuidou do seu servo. Por que Deus cuidou do seu servo? Porque o servo do Senhor habitava ou estava perante a face de Deus. Você está entendendo o ponto onde eu quero chegar? Você está aí desesperado, com uma má notícia, com um problema que você vai ter que resolver, com uma situação que aconteceu, com uma doença que se levantou. O segredo, meu irmão, está aqui. Depender de Deus, viver na face do Senhor. Por quê? Porque se você vive na face do Senhor, as suas necessidades Ele vai suprir. Você está me entendendo? Elias não precisava comer? Elias não precisava beber? Eu pergunto, Elias passou fome? Passou sede? Por quê? Deus sustentou. Deus fez aquilo que era impossível. Os corvos levaram comida para Elias. Meu irmão, essa situação que você está vivendo, deixa Deus entrar na frente. Vá para a presença de Deus, permaneça nela e deixa Deus cuidar dessa situação. Ele vai enviar os corvos, meu irmão. Ele vai enviar os recursos. Ele vai enviar o necessário. Ele vai fazer a obra. Para de ficar tentando com a própria mão. Para de ficar tentando por si só. Deixa Deus fazer. E você só permite Deus fazer quando você vive na presença dele. Quando você vive na face dele. Quem está me entendendo aí, diga graças. Continuando a leitura, para a gente poder já terminar. Continuando aqui, ó. Verso de número 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou. Por que secou o ribeiro, meu irmão? Elias disse que não ia chover. A água chegou no momento que a água acabou. O ribeiro se secou. Porque não tinha havido chuva naquela terra. Para um minutinho, aqui tem uma revelação que eu não posso deixar passar. A gente precisa entender que mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando na face do Senhor, vão acontecer momentos onde a nossa fé vai ser desafiada. Vão acontecer momentos onde a nossa confiança em Deus vai ser desafiada. Mas tudo isso tem um propósito. Deus não permite um desafio desse chegar até nós à toa, ou chegar até você à toa, para desanimar você, para tirar você da presença dele, para fazer você desistir.
Deus não permite o mal vir à sua vida à toa, meu irmão. Tudo tem um propósito. Se você está na presença de Deus e tem acontecido coisas na tua vida, é porque Deus tem propósito nisso. Quando Deus permitiu o ribeiro de secar ali, onde Elias dependia daquela água, Deus tinha propósito na vida de Elias. Mas o propósito não era só na vida de Elias, Deus tinha propósito na vida de uma outra pessoa. E precisava mover Elias daquele lugar. O que Deus fez? Deus deixou acabar a água. Naquele momento Elias podia ter olhado e falar: agora sim. Como é que é? Deu zebra, né? Agora sim, a porta foi para o brejo. Agora sim, danou-se tudo. Mas não. A água acabou. Deus começa a falar no coração de Elias. E o mais bonito disso tudo, meu irmão, é o que a gente precisa entender. Deus começou a falar no coração de Elias. E Elias, mesmo naquela dificuldade, sem água, mesmo naquela situação com medo, porque pode ter certeza que ele ficou com medo, mesmo naquela situação, Deus começou a falar e Elias ouviu. Olha o que diz o verso seguinte, presta atenção. Verso de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Para um minutinho, olha aqui para mim. O negócio começou a apertar, a água acabou, o negócio estava difícil. Elias, olhando para aquilo com medo, ouviu Deus dizendo: você vai sair daí de onde você está, desse lugarzinho de conforto, porque você não está precisando fazer nada, você não tem que trabalhar, você não tem que plantar, você só fica aí paradinho, e os corvos estão te sustentando, e você está bebendo da água do ribeiro. Então você vai fazer o seguinte: a água acabou, você vai se levantar daí, você vai até a cidade de Sarepta, porque lá em Sarepta, o Elias, eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente, que cuide de você, que faça tudo o que você precisa. Naquele momento eu até imagino, meu irmão, não está na Bíblia não, mas naquele momento eu até imagino que Elias deve ter dado um pulo de alegria. Agora sim, não tinha aquele comediante que falava: agora seus problemas se acabaram-se? Foi o que Elias disse: agora sim o negócio vai ficar bom. Opa, Deus está me mandando para uma cidade para ir na casa de uma viúva, de uma mulher rica. Ela vai ter dinheiro, ela vai me sustentar. Agora eu vou ficar tranquilo, não vou ficar mais morando no meio do mato, no meio da caverna aqui, bebendo dessa água do ribeiro, esperando os corvos me trazer comida. Não, agora eu vou ter comida a hora que eu quiser, vou comer e beber a hora que eu quiser, vou ficar tranquilo, sentadão no sofá, porque uma mulher rica vai me sustentar. Esse talvez fosse o pensamento de Elias. Só que, meu irmão, cá entre nós, raciocina comigo. A Bíblia fala que os planos do Senhor não são os mesmos que os nossos. Os pensamentos do Senhor não são os mesmos que os nossos pensamentos. Aliás, os pensamentos de Deus, eles são mais altos. Os planos de Deus são maiores. Ao invés de levar Elias para o bem bom, você sabe o que Deus fez? Deus fez Elias trabalhar. Deus fez Elias penar. Muitas vezes a gente acha que a situação que nós estamos vivendo, talvez na presença de Deus está boa. Mas, meu irmão, Deus tem coisa maior para te dar. Só que para esse maior de Deus chegar na tua vida, não vai ser à toa. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que penar. Pastor do céu, mais do que eu já fiz. Mas pode ter certeza que muito mais. Muito mais. Nessa semana nós pregamos aqui sobre esforço. Quem se lembra? Deus socorre aquele que é esforçado. Você quer alcançar bênçãos maiores do que aquelas que você já tem? Se esforce. O que Deus estava fazendo nesse momento aqui na vida de Elias, era dando a ele lição, porque Elias já estava acomodado lá, ele não precisava fazer nada, as coisas vinham até ele. Deus viu aquilo. E, meu irmão, uma coisa que Deus odeia, que Deus detesta, é pessoa acomodada, conformada. Deus não aceita isso.
Deus ele quer que você seja um inconformado. O que é isso? É aquele que sempre busca melhorar, é aquele que sempre busca mais, é aquele que sempre quer mais, é o não conformado. Não rebelde, não é rebeldia não, mas é não se conformar na posição que você está. Elias estava conformado ali, tranquilo. Deus falou, eu vou mexer com ele, eu vou dar umas cutucadas nele. E aí, então o ribeiro se secou e Deus disse, vamos para Sarepta, lá uma viúva vai te sustentar. Eu já ordenei para ela, viu Elias? Eu já ordenei para ela, vai te sustentar, fica tranquilo. A Elias deve ter ido saltitante, meu irmão, sabe? Foi saltitante. Continuando, verso 10. Então ele se levantou e se foi, olha aí, e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água para que beba. Quando ele chegou, ele viu ali uma mulher pegando lenha, trabalhando ali, pegando lenha. Ele falou, opa, até eu chegar na casa onde Deus quer que eu chegue, né? Até eu chegar na viúva rica lá, eu vou pedir um pouquinho de água para essa mulherzinha aqui pobre, pelo menos para matar a minha sede, porque eu estou com muita sede. E aí eu vou em direção ao que Deus está pedindo. E aí ele chega para a mulher e fala assim, ô moça, mulher, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Estou com muita sede. Pega uma vasilha e traz um pouquinho de água. E a mulher prontamente, meu irmão, atendeu, ou foi atender o pedido de Elias. Foi ou não foi? Olha o que está escrito aí no verso 11 agora, presta atenção. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Elias disse assim, já que você vai buscar água, aproveita a viagem, traz um pedacinho de pão para eu comer, que eu estou com fome. Eu estou com fome. Aí naquele momento, meu irmão, Deus se revela a Elias através daquela mulher. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui você tem que entender. Olha o que está escrito agora, verso 12. E ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim, e para meu filho, para que comamos bem alto, fala bem alto, morramos. Quando ele pede para aquela mulher água e pão, ela para, meu irmão, para ele, olha para os olhos dele e fala assim, Senhor, vive Deus. Não foi o que ela disse aí, verso 12 novamente, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus. Ela disse para Elias, moço, homem, eu sei que o Senhor é de Deus, eu sei que o Senhor é um servo de Deus, e vive o teu Deus, que nem água, nem bolo eu tenho. A única coisa que está na minha casa, que tem dentro da minha casa, na botija um restinho de azeite, e na panela um restinho de farinha. E eu estou pegando aqui um pedacinho de madeira, porque eu vou fazer um foguinho, vou acender um fogão de lenha, né? Vou fazer uma fogueirinha, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Tem eu e meu filho, eu sou viúva, para mim e para o meu filho, para que a gente possa comer, e depois a gente vai esperar a morte, porque não tem o que fazer. Essas palavras ditas por essa viúva, por essa mulher, foi o próprio Deus falando com Elias. Foi o próprio Deus dizendo para Elias, é aqui que você vai ficar, é aqui que você vai ser sustentado, é aqui, Elias, o seu objetivo. E talvez, meu irmão, você possa dizer, mas pastor, que maldade, Deus tirou Elias de um lugar onde ele estava sendo sustentado para levar para um lugar pior ainda. Esse é o agir de Deus, meu irmão. Às vezes nós não entendemos, mas Deus às vezes nos tira de uma posição boa, de conforto, e nos coloca em meio a uma guerra, a uma peleja, para que ali a gente possa ser vencedor, vitorioso. Só que essa vitória nossa não é só nossa, é de quem também está ali,
Porque pode ter certeza que aquela mulher, meu irmão, orou a Deus pedindo o auxílio do Senhor. Ela pediu para ser ajudada, ela pediu para ser socorrida, e Deus enviou a ela o socorro. Deus enviou a ela o homem de Deus para socorrê-la. Mas pastor Elias também não tinha nada. Mas esse é o objetivo de Deus: do nada fazer tudo. Essa é a intenção do Senhor: do nada realizar o milagre, o impossível. É ou não é? Sim. Continuando aqui para você entender ainda melhor, presta atenção. Verso 13: Elias lhe disse: não temas. Olha, meu irmão, eu imagino a cara daquela mulher quando Elias disse isso. Não tenha medo, não temas. Sabe o que Elias estava falando para ela ali? Sabe o que Elias estava dizendo para ela quando ele disse não temas? O socorro chegou, Deus me trouxe aqui. Sabe o que Elias estava entendendo também com aquele não temas? Que Deus estava com ele naquele momento, e que ali Deus faria uma grande obra. Meu irmão, o que eu tenho para dizer para você agora, isso que você está vivendo, essa luta, esse problema, essa dificuldade, essa miséria, esse desemprego, essa fome, essas brigas dentro de casa, as contendas, essa doença, essa enfermidade, isso que você está vivendo, o que eu tenho para dizer é o seguinte: não temas, não tenha medo. Isso só está acontecendo porque Deus está trabalhando na tua vida. E se isso chegou até você, é porque Deus já enviou o socorro dele, a provisão dele. Olha o que Elias disse para ela, meu irmão. Ele disse: não temas. Não foi o que ele disse aí? Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Olha para mim aqui, que isso que eu vou dizer é muito importante. O que eu vou falar para você aqui é muito importante. Isso você tem que tomar para a sua vida e para o resto da sua vida. O profeta chega para aquela mulher que já não tinha nada, só um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Fala assim: não temas, não tenha medo. Já é difícil você falar para uma pessoa que está numa situação dessa não temer, né? Mas fala: não tenha medo, eu sou o socorro de Deus, a provisão de Deus, não tema. Você vai fazer como você disse, entra, faz o bolo, só que ao invés de você comer, você e seu filho comer, você vai trazer para mim comer. Traga para mim comer. Faz e me traz. Parece até uma maldade, né? Quem vê de fora fala: que cara cruel, que cara safado. Ele vai comer aquilo que era para a mãe e para o filho comer, ele vai comer, vai deixar os dois morrerem. Só que lembra, olha para mim, meu irmão, lembra onde que Elias estava? Você lembra onde Elias estava lá no início? Ele estava na face do Senhor, ele estava na presença de Deus. Quando ele disse para não chover, o que Deus fez? Não deixou a chuva cair. Naquele momento, quando ele disse para a mulher: faz para mim primeiro, você sabe o que ele estava dizendo? Você vai pegar isso que você tem e vai oferecer primeiro para Deus, porque eu sou o representante dele. Quem visse de fora ia falar: esse cara é maluco, esse cara está se aproveitando, está dando golpe. Mas ele estava na presença de Deus, meu irmão, e o que ele falava, Deus assinava embaixo. O que ele dizia, Deus assinava. É isso. E olha o que ele disse aí, presta atenção, finalzinho do verso 13: faze-mo, não é isso? Faz e traze-mo para fora, para que eu coma, né? Depois fará para ti e para o teu filho. Olha o verso seguinte, grava aí. Se eu fosse você, eu até grifava na Bíblia, né? Esses 3 últimos versículos aí, esses 4 últimos versículos. Porque assim, Elias dizendo para ela: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará,
até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E, presta atenção, ela fez conforme as palavras de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por quanto tempo? Por muitos. Meu irmão, presta atenção para você não perder a sua bênção aqui. Quando antes de Elias chegar, aliás, quando ele chega até ela, qual era a expectativa daquela mulher? Comer e morrer. Ela e a família dela, o filho que é a família dela, era de comer o bolo e morrer, entregar os pontos. A partir do momento em que ela ouviu a palavra do homem de Deus e obedeceu o que aquele homem havia dito, o que aconteceu com aquela mulher, meu irmão? Ela comeu e morreu depois? Ela comeu, ela e a sua família, por quanto tempo? Por muitos dias. E Elias disse ainda: até que o Senhor mande chuva sobre a terra, você vai comer e beber, e você não vai morrer. Só que a chuva era condicionada à palavra de quem? Quem foi que falou para não chover? E ele ainda disse: não vai chover segundo a minha. Então quem poderia fazer chover de novo? Elias, o homem de Deus, que estava na face do Senhor. E foi o que aconteceu. Ele chega para ela e fala: não vai chover. Aliás, perdão, não vai chover não. Ele chega para a mulher e diz: pode fazer, você não vai morrer, porque eu sei que a chuva vai vir quando eu mandar. Meu irmão, o homem de Deus, ele é responsável pelo que fala. Todo homem de Deus é responsável por aquilo que prega. Todo homem de Deus é responsável pelo que diz. E quando o homem de Deus diz para você fazer, faça, porque ele está debaixo da direção de Deus, sobre a responsabilidade do Senhor. Se ele diz para você não fazer, não faça, porque ele está sob a direção do Senhor e ele é responsável por aquilo. Amém? Aquela mulher obedeceu, cumpriu as palavras de Elias. E para terminar, olha o que está escrito aí no verso de número 17, aliás, no verso 16, diz assim, como eles comeram, né, no finalzinho do 15, fala que eles comeram por muitos dias, né? O verso 16 diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de quem? Então foi conforme a palavra de quem? De Elias. Até aqui é o suficiente, até o 16. Depois vai falar sobre a doença daquela mulher e da cura que ela teve e tudo mais. Mas olha para mim aqui agora, meu irmão. Quando você ouve, quando você está na palavra, na presença de Deus, na face do Senhor, e ouve a voz de Deus, não falta. Deus não permite o mal chegar até você. Deus não permite faltar alguma coisa na tua vida. Pelo contrário, quando você anda na face do Senhor, assim como Elias e assim como aquela viúva depois, quando você anda na face do Senhor, você tem a provisão de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Amém. Quem entendeu, diga graças a Deus. Receba essa palavra no teu coração, irmão. Ouça o que Deus fala. Receba e faça conforme as palavras do Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus?